9 e o versículo 20. É um tema que eu mesmo, porque aqui é a cura de muitas mulheres que Jesus fez, né? Mas eu coloquei um tema assim, a fé que gera milagres. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Aqui no versículo 20 diz assim: certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Amém? Amém. Então vamos lá. Aí, essa mulher, o pastor já ministrou, acho que umas 2 vezes aqui, sobre essa mulher do fluxo de sangue. Ela necessitava de um milagre, porque na época lá de Jesus, quando andava sobre a terra, eu acho que os médicos, tinha médicos naquela época, tinha professores que eram chamados de mestres, né? Mas os médicos naquela época não tinham a sabedoria, a ciência que tem agora, né? Que a gente tem uma dor, corre no médico, a gente entra numa máquina lá e sabe o que a gente tem. E não precisa agora, tem cirurgias que nem precisam cortar, só enfia uma agulha lá, queima, cicatriz e pronto, já está curado, né? Mas neste momento, nessa época aqui dessa mulher, ela necessitava desse milagre de Jesus, porque ela cria o poder do homem santo que caminhava sobre a terra, com multidões atrás dele, pessoas que sabiam que ele fazia grandes coisas, maravilhas, curava pessoas, levantava coxos, fazia os paralíticos andarem, cegos, ver. Então, ela assim, eu tenho que revelar. Então, eu admiro a ousadia e a coragem dela ir lá na multidão, porque ela era considerada uma mulher impura, porque ela estava sangrando 12 anos. E naquela lei deles lá, ela não podia tocar nem ser tocada, porque ela era uma mulher impura. E ela gastou tudo que tinha, toda a riqueza dela, ela gastou tudo em médico. Acredito eu que os médicos lá tratavam com chás, com ervas, né, essas coisas. E no tempo nosso agora, esse sangramento que a mulher tem, que passa às vezes de 15 dias, nós chamamos mioma, né? Então, agora nós temos a ciência, graças a Deus, que nós temos indústria, nós temos a ciência que nos ajuda, que nos favorece quando nós estamos doentes, laboratórios que estudam doenças, vacinas, né? Então, naquele tempo ela necessitava do milagre porque o médico não tinha curado, e ela foi atrás de Jesus, que caminhava sobre as ruas com multidões, e ela, humildemente, pela atitude dela, corajosa, ela tocou na ordem de Jesus. E com aquilo na mente, se eu tocar na capa dele, eu ficaria curada. E Jesus sentiu que um pouco da virtude dele tinha saído. E ele virou-se e perguntou: quem me tocou? Aí, como tinha multidão, tinha pessoas batendo, deixando ele quando ele caminhava, um dos seguidores disse: olha, Senhor, tem muitas pessoas que te tocaram, né? Bateram, e disse: não, saiu algo de mim
que não está escrito aqui, mas eu vou falar porque eu já ouvi, saiu um pouco de virtude de mim, que eu quero saber quem é. E ela humildemente se ajoelhou e disse: foi eu, Senhor. E aí o Senhor falou para ela: a tua fé te curou. Porque para nós termos a atitude dessa mulher, nós temos que ter coragem, porque naquele tempo as mulheres não tinham voz para nada, né? Elas tinham que ser só submissas aos esposos, não tinham voz ativa, elas não tinham escola, elas faziam todo o serviço braçal, né? Os homens só iam pescar, caçar, eu acho, naquela época. Então, essa mulher foi muito audaciosa de necessitando de ser curada e ir até Jesus. No meu entendimento, nós temos assim essa atitude de coragem, de ir atrás do que nós queremos. Nós temos que ser assim hoje em dia também. Se eu quero algo, eu vou atrás, né? Tá certo que eu não vou pisar em lugares que não sejam como ela pisou no lugar onde ela era proibida de ir, né? Era algo assim, proibido, uma mulher naquele estado ir no meio dos homens, né? E tocar o seu Jesus. Que ninguém podia tocar nele no estado que ela estava. Mas ela foi com a coragem dela, com a fé que ele ia curar. Como aqui não diz, como eu perguntei para ti, se eu te curei porque tu teve fé, aí não tem aquela frase atrás, como as outras mulheres, estás curada, vai, não peques mais. Aí, no meu entendimento, se ele dissesse isso, ou disse para várias pessoas, também diz até hoje, vá com a tua fé, está curado, e não peques mais. O que é não peques mais? Eu acho que quando nós somos tocados pelo Senhor. Quando eu fui tocada pelo Senhor, eu sei que eu esqueci, e Ele também esqueceu tudo que eu fiz de errado, até então. Porque Ele diz, a palavra mesmo dele diz, que eu jogo ao mar todo, o mar do esquecimento todo, o pecado, toda a palavra errada que tu teve na tua vida, eu toco no mar do esquecimento, então eu tenho que esquecer também. Eu não posso ficar toda hora me lembrando, revivendo uma coisa que já foi, né? Depois que eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu sou uma nova criatura. Então aquilo que se passou, passou. Ficou para trás. E aí eu tenho comigo, que nem eu perguntei para ti hoje de manhã, estás curada, não pegues mais. Aí eu entendo assim, se não pegues mais, é um toque que o Senhor nos dá. Vai, não pegues mais. Isso aí, não pegues mais, quer dizer que nós temos que andar para frente. Não andar para a direita nem para a esquerda, mas andar para frente, sem pecar, sem fazer as coisas erradas que nós fizemos. Porque nós tivemos a oportunidade de ser tocados pelo Senhor. E o Senhor é bom demais, porque quando nós somos tocados pelo Senhor, é algo que não tem explicação. É algo que entra na gente. Quando a gente ora, se ajoelha e se entrega ao Senhor, é alguma coisa que entra dentro da gente que eu não sei explicar. Vocês vão sentir só quando sentirem isso. O que eu digo, que quando eu louvo aqui ao Senhor, é alguma coisa que me toma, meu corpo todo pula, pulsa. Meu sangue pulsa porque eu estou viva, claro. Mas pulsa algo assim que parece que eu vou pular para o alto. Eu fico tremendo, porque isso é Deus comigo. E quando eu me entreguei a Jesus, Ele disse, se tu estás comigo, eu estarei contigo. Então
quer reinar através de nós. Por isso que nós temos que seguir em frente, ter a ousadia de buscar o que nós precisamos do Senhor, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, é o nosso Redentor, porque Ele deu o Filho, o único Filho, para morrer por nós, ser crucificado, ser atordoado, chicoteado, tudo que Ele passou naquelas horas, naquelas ruas, todo mundo vendo a humilhação do homem santo que nunca tinha feito nada para ninguém, a não ser querer o nosso bem. E nós temos que ter essa ousadia de buscar o Senhor, de nos entregar, ser tocada por Ele. A hora que Ele tocar, é algo incrível de dizer. É algo que muda totalmente a nossa vida, do íntimo, de dentro para fora. O Senhor trabalha, Ele age nas palavras, no agir, no cantar. O Senhor age como nunca eu senti na minha vida. As coisas boas que eu sinto é uma paz, porque eu não tinha paz, sabe? Eu trabalhava lá no hospital, nós éramos 60 mulheres. E onde tem muita, 3, 4 mulheres, tem sempre uma cobra junto, uma fofocaiada. O Senhor sempre me livrou das conversaiadas, dos atritos, porque eu sempre fui calma, eu sempre não vou dizer submissa, porque eu sou submissa ao meu esposo, porque ele é o sacerdote do lar, devo respeito a ele, né? Porque ele é meu marido, ele é meu pastor, é o sacerdote do meu lar. Mas antes disso, eu debatia de frente com ele. Eu falava as coisas. E azar, se ele me vinha para cima de mim, eu ia também. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, e quando eu comecei a escutar a minha pastora falar, nós temos que ser o olheiro do nosso filho, do nosso marido. Nós temos que ser águias. Não digo cuidar da vida dele, né? Cuidar para que ele não olhe para outros, não, né? Nós temos que ser o olho no ombro dele. Quando ele, porque quando ele vem para nós, para a nossa vida, nós nos tornamos a esposa, amante e mãe. Porque nós cuidamos dele, da roupa, da comida, disso, daquilo. Eu cuido dele que nem criança. Ele vai dormir, eu fecho a cortina para não pegar sol. Eu vou dar um passo se ele não está pegando frio. Eu vou ver se ele está bem deitado. Tudo eu cuido, né? Mas nós temos que ser o olho. Sempre tem um ditado: onde há um grande homem, atrás tem uma grande mulher. O homem vai à frente, ele prospera se tiver uma mulher atrás que luta por ele, que busca por ele. Eu busquei por ele, não para ele, para mim, eu busquei para ele se salvar, por ele. Eu dizia, Jesus, eu não quero que ele mude, leve ele embora, então, se ele não mudar, mas que ele mude para ele, porque ele estava se destruindo. E ele muda, né? É o contrário, ele não quer mudar, disse também que não vai mudar. Ele vai mudar. Ah, mas ele disse que estou orando por ele. Um monte. Deixa eu fazer tudo para ele. Agora eu botei dormir no sofá, sem cobertor, e vou dar uma peça dele. Não. Aí ele disse para mim que vai mudar, mas só falta beijar para você. Eu não acredito mais nele. Eu disse, não acredito nele. E daí, continuando, que nós temos que ser que nem essa mulher, ter fé Aí você tem bastante. nos milagres de Jesus. Você crê que ele foi um homem que veio à terra, se fez carne, para mostrar para nós que nós temos esperança, que Jesus tem, que Deus Pai tem esperança ainda no ser humano. Ele trouxe o Senhor para cá para nos ensinar o caminho.
largar, semear as boas novas, ensinar-nos a voltar para Ele. Porque nós viemos lá de cima. Tem o salmo que diz: o meu socorro vem do alto. Tudo vem de lá. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá em nome de Jesus. Eu creio, eu quero subir para lá. Porque o nosso espírito veio de lá. E por isso que nós temos que ter sempre essa fé, perseverança, e ser que nem essa mulher audaciosa. Se nós queremos algo, nós temos que lutar, nós temos que buscar, perseverar no Senhor. Que o Senhor está ali nos escutando, Ele, mesmo que nós estemos pecando, errando, Ele está ali junto. Ele, o Espírito Santo que Ele deixou para nós. A hora que convidar o Espírito Santo para habitar em ti, é a hora mais linda que o Senhor vai achar na tua vida. É a hora que tudo muda na tua vida. Tu anda diferente, tu age diferente, tu fala diferente, tu fica diferente na face da terra. Esse mundo aqui, Deus criou para nós viver. Ele deu o mar, deu os frutos do mar, deu árvores, flores, pássaros. Tudo aqui é nosso. Esse mundo é nosso. Nós temos que viver, mas nós temos que viver diferente, porque nós somos de Deus. O mundo é para todo mundo. Deus ama todos que estão na terra, todo ser vivente criado por Deus. Deus ama todos, mas Ele ama mais aquele que obedece a palavra, que anda com estatutos, porque isso aqui é uma lei. Como nós temos que obedecer a lei dos homens, né? Não podemos roubar, porque nós somos presos. Nós não podemos adulterar, se não há divórcio, né? Se não trabalharmos, nós ficamos com fome. Se não pagamos aluguel, nós somos despejados. Então, nós temos isso aqui, é uma lei que Deus nos deu. E isso aqui é um manual do dia a dia. Essas pessoas escritas aqui são pessoas de verdade, que nem nós agora, que viveram, que agiram com o poder de Deus. Se nós queremos mesmo realmente servir a Deus, vamos ser que nem essa mulher, ter força, coragem, ir atrás do que nós queremos. E ela foi curada pela fé e pela audácia dela de ir lá onde estavam aqueles homens caminhando com o Senhor Jesus, e tocou nele sem medo, e foi por ela. E Jesus abençoou, e foi a única que ele chamou de filho. E eu admiro, pouco que eu li, eu admiro ela. Porque nós, naquela época, o que nós íamos fazer, né? Jesus já chamou ela de filha ainda. Chamou ela de filha. Aquilo é que salva. Isso. E ela foi uma das mulheres que o Senhor curou, porque tem muitas outras. Como hoje eu vou falar só dela, se surgir mais outra oportunidade, eu posso falar de outras mulheres. Mas eu creio que essa palavra foi a melhor que eu pude trazer hoje. Tá? Não sei se vou muito longe, mas é isso que eu trouxe para vocês, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que foi bem. Amém?